Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! O século XXI é o século da economia do conhecimento. Os recursos intelectuais passam por um processo progressivo de significação e valorização. Com isso, os profissionais multidisciplinares têm sido fortemente reconhecidos no mercado devido a esta capacidade de pensar de diferentes maneiras e interagir com diversas áreas do negócio. Foi-se o tempo em que as pessoas mais valorizadas eram aquelas que sabiam só uma coisa e eram especialistas nisso. Ter uma especialidade é importante, mas além disso, é mais significativo ainda também ser um profissional com conhecimento e vivência de outros setores. Ser multidisciplinar é desenvolver competências e habilidades do futuro, que passarão a ter importância exclusiva com o advento da inteligência artificial. As habilidades do futuro são aquelas que só um ser humano pode executar: pensamento crítico, competência cultural, criatividade. Todas essas habilidades são essenciais na hora de moldar um perfil com diversidade. Paulo Duarte, de uma maneira simples e objetiva, nos conta sobre a sua caminhada e a importância de ter vivenciado atividades tão distintas como finanças, produção de sementes, melhoria de processos, suprimentos, tanto no Brasil como em outros tantos países, onde a saúde e a qualidade dos negócios afeta diretamente o desempenho da empresa. 29 anos em negócios de sementes, com experiência diversificada em posições de liderança em áreas como finanças, produção, cadeia de suprimentos, produtividade. Ele mantém profunda exposição internacional, trabalhando no negócio de sementes em 3 países, 15 anos no Brasil, 5 anos no México e 9 anos nos Estados Unidos, estando atualmente na África do Sul. Podcast Academia do Agro. Olá, Paulo Duarte, que satisfação em revê-lo, obstante virtualmente, mas meu sentimento é como se nós estivéssemos frente a frente. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Valdir. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Estou feliz da vida de poder ser teu convidado aqui no podcast. Te digo que eu já assisti, se não todos eles, quase todos eles. Tu tá de parabéns, um belo trabalho, Valdir. Muito legal mesmo, muito legal o que você está fazendo. Caramba, agora quem ficou assim, não intimidado, né, mas ficou extremamente lisonjeado. Obrigado, Paulo, por ter prestigiado isso muito. Valorizo, inclusive, a todos, né, que têm participado comigo, que na verdade não é um trabalho único, né? Isso aí é de todos os nossos participantes, como você, como outros colegas que estiveram nessa arena aqui para contar um pouco da sua história. Então, puxa, fico muito satisfeito. Obrigado mesmo. E aí, cara? Valdir, espero que tu não me pergunte qual que tu mais gostou, porque vai ser difícil de responder. Mas é muito legal porque é uma combinação entre falar de agronegócios, que é uma paixão de todo mundo que tu entrevistou e provavelmente que se escuta, mas também relembrar tempos, né? Reencontrar pessoas que fizeram parte da nossa história. É muito legal, muito, muito bacana. Parabéns, tá? De parabéns mesmo pela iniciativa. Que bom. Então hoje é a sua vez. Vamos lá? Vamos lá. Obrigado. Paulo, como eu tenho feito com todos os nossos outros colegas, eu acho que é muito bacana que as pessoas conheçam um pouco mais, né? Os profissionais, os executivos e pessoas hoje tão destacadas no cenário do agronegócio, que cada um conta as suas origens, a sua vida, a sua história, da onde veio, família, estudo. Conta um pouco de você para nós. É legal, Valdir, obrigado. Eu vou começando um pouco da minha história, Valdir. Eu nasci no interior de Garibaldi, lá no interior do Rio Grande do Sul, numa comunidade bem pequena, nem uma vila era uma linha, ela era
uma localidade que tinha talvez 6, 7 casas, assim, um lugar bem pequeno. Eu nasci lá, daí o meu pai, a minha família, pequenos proprietários ali, rurais, com atividades rurais. Depois nós nos mudamos, aí meu pai começou com a avicultura, né? E também no interior de Garibaldi. E depois, ainda na minha infância, nós mudamos para Lajeado, aí que eu passei para o final da minha infância, toda a minha adolescência. E daí eu mudei para Santa Cruz, cidade que tu conhece, que tu também morou, né, onde era a matriz da Pioneer. Então, mudei para Santa Cruz quando eu tinha 18 anos de idade, comecei a estudar na Unisc, na universidade lá, e ao mesmo tempo comecei a trabalhar no banco, né? Então, trabalhava no Banco Itaú e estudava na universidade à noite. Então, fui bancário lá, 7 anos trabalhei no Banco Itaú, comecei como contínuo no Banco Itaú, e antes disso eu já tinha trabalhado em Lajeado. Eu comecei a trabalhar, na verdade, com 15 anos, né? Eu venho de uma família humilde, né? Bastante modesta, nunca nos faltou nada, mas também a gente nunca teve nada de luxo em excesso, né? Então eu tive que trabalhar desde cedo, com 15 anos de idade comecei a trabalhar, fui estafeta, fui mensageiro em hotel, carregando mala. E, bom, aí quando fui para Santa Cruz, comecei a trabalhar no Banco Itaú, né? Comecei bem no nível mais baixo que pode ter numa organização que, quem sabe, tinha 100 e sei lá eu quantos mil funcionários. Eu comecei no nível mais baixo ali, né? Contínuo, mas foi legal, foi uma bela experiência. E eu trabalhei 7 anos no Itaú, né? Essa foi a minha vida de bancário, né? Então, quando eu saí de lá, eu era subgerente da agência ali de Santa Cruz. E na verdade, foi trabalhando no Itaú que veio a ponte para mim trabalhar na Pioneer. Um dos meus clientes era o nosso amigo Barreto, falecido Barreto. E um dia o Barreto chegou para mim e... Paulo, tu não está a fim de trabalhar na Pioneer? Uma pessoa vai se aposentar, ele é responsável pela tesouraria ali, nós estamos precisando... Eles estão querendo contratar um cara novo, assim, que nem tu... com energia, dinamismo, coisa nova, né? E eu falei, Barreto, mas eu adoraria, mas será que eles vão ter interesse em mim? Né? Ele, né, precisa conhecer importação, exportação, precisa falar inglês, precisa isso, precisa aquilo. Bom, resultado, daí eu fui participar no processo de seleção na Pioneer. E aí foi até interessante, dentro do processo de seleção, daí eu conversando com a Denise, né, minha atual esposa, na época minha noiva, e nós pensando, puxa, será que vai ser uma boa, será que não vai ser uma boa, né? Mas a Pioneer é uma excelente empresa para trabalhar, e depois tem uma vantagem, né? E se eu continuar minha carreira no banco, eu vou ficar mudando de uma cidade para outra, né? Aqui não, na Pioneer eu vou poder ficar em Santa Cruz. Quem diria, né? Como se eu não tivesse mudado umas quantas vezes. Doce ilusão. Doce ilusão. E bom, mas aí então essa foi a minha saída da vida de bancário e a minha entrada na Pioneer, 29 anos atrás. E foi mais ou menos junto, né, Valdir? Tu também entrou mais ou menos na mesma época na empresa. Nós entramos mais ou menos juntos, né? 1990. Eu entrei em 91. Foi bem próximo. Exatamente. E bom, aí então começou a minha carreira na Pioneer.
E eu vou chamar a atenção, assim, eu vou contar um pouco da minha trajetória na Pioneer, mas vou chamar a atenção para duas coisas: a diversidade de coisas que eu fiz, coisas bem diferentes, e obviamente o fato de que é uma carreira internacional, né? Então eu vou chamar a atenção para essas duas coisas, né? Mas vamos lá. Lá em 91, então, eu comecei na área de finanças na empresa, na área de tesouraria. Então, era tesouraria, crédito e cobrança, compras, importação e exportação e outros trabalhos administrativos. Então, foi uma experiência bem interessante. Na época, eu tive bastante exposição também com um grupo de vendas, acompanhava nas reuniões de vendas e nas plantas. Então, foi bem enriquecedor, né? Foi bem... Eu pude conhecer bem a empresa naquela época. Daí veio um convite para mim ser gerente da planta de Itumbiara. Bom, aí foi a grande mudança na minha vida profissional, né? Porque naquela época, um gerente de planta, pelo mundo afora, 99% era agrônomo, né? E na época quem me convidou foi o Gentil, né, uma pessoa que eu devo muito, né, que ele foi o louco que inventou essa, né, e o Gentil me convidou, não considera a possibilidade de trabalhar em Itumbiara, trabalhar numa planta, tu lida bem com pessoas, tu vai ser um bom líder de pessoas lá, e é justamente isso que a gente precisa. E você se lembra do motivo, porque, né? Isso foi logo depois daquele problema de qualidade que já foi contado aqui no teu podcast pelo Gentil, né? Que foi um problema histórico de qualidade que nós tivemos. Então foi logo depois desse evento, né? Me lembro sim. É 1994 com 3041. Exatamente. E eu acabei indo para lá logo depois desse problema. E daí, Valdir, bom, eu trabalhei na planta, então foi uma grande experiência para mim. Eu realmente pude conhecer aquele cara que saiu do escritório e pôde conhecer agricultura, agricultor, produto, tecnologia. Nossa, foi uma experiência fantástica na minha vida. Quantos anos você ficou ali em Itumbiara? 3 anos, eu fiquei 3 anos. Fiquei 3 anos. E foi interessante, Valdir, porque assim, como foi uma coisa um tanto inusitada na empresa, então tinha muita gente que dizia, cara, que loucura, que responsabilidade, vai tirar o rapaz aqui de um escritório para botar gerente numa planta, isso vai ser um desastre, né? E outros dando maior apoio, não, é isso mesmo que a gente precisa, e não vai funcionar bem. E funcionou super bem, foi muito bom para mim, foi muito bom para a empresa também, foi muito, muito legal, foi uma experiência bem enriquecedora. E, bom, já visto o tamanho que é a planta de Itumbiara hoje, né, a planta cresceu, e hoje uma das maiores plantas da Corteva do mundo. Daí então veio um convite, daí já com o Daniel, né, o Daniel Blatt, outra pessoa que eu devo muito, que trabalhamos muitos anos juntos, né, e o Daniel me convidou para voltar para finanças, aí como líder de finanças do Brasil. Então a ideia é, mas agora o Paulo, que tem um background de finanças, tem educação em finanças, agora ele já conhece agricultura, já conhece um pouco de produto, então ele vai ser uma combinação perfeita para ser um gerente de financeiro bem focado no negócio, bem trabalhando muito próximo a vendas, muito próximo à produção, né? E foi isso que aconteceu, né? Então, eu nessa nova etapa ali, liderando o grupo de finanças do Brasil, eu realmente gastava maior parte do meu tempo com negócios, né? Não a parte interna de finanças, a parte de controladoria ou de reporte, mas sim buscando oportunidades para gerar valor junto com o negócio. Uma experiência fantástica, Valdir.
E um momento tão excitante, né, na história da Corteva, na época da Pioneer, né, que começou com um crescimento bastante grande, muitos investimentos, né, muitas novidades na forma de atender o mercado, né, então foi uma experiência muito bacana. Bom, daí o mesmo Daniel, né, quando ele já assumiu uma responsabilidade de líder da América Latina, né, aí ele me convidou para ir para o México, né, que foi a minha primeira experiência internacional, para liderar a parte de operações lá. Existiam algumas deficiências na parte de operação, na parte de produção de semente, e o que ele raciocinou, o Paulo conhece isso, conhece aquilo, isso aqui tem boa oportunidade de funcionar bem. E aí foi a minha aventura no México, né? Então eu trabalhei 5 anos no México, né? E liderando a parte de produção de semente no México, no sul dos Estados Unidos, e mais toda a parte de planejamento e logística da América Central e dos países norte da América do Sul. Muitos países, né, muitos cultivos diferentes que nós lidávamos ali. Então essa foi a minha experiência no México. Depois de 5 anos do México, daí uma oportunidade nos Estados Unidos. Então, há 9 anos atrás, aí nos mudamos para os Estados Unidos. Minha primeira função aqui, e aqui a dinâmica é muito diferente, né, Valdir? Aqui é a matriz da empresa, então tem muita oportunidade, tem muita dinâmica. Então, eu já, desde esses 9 anos aqui, eu já fiz muitas funções diferentes, tive exposição a muitas coisas diferentes, porque as oportunidades é muito mais espaço aqui, né? Mas então, vamos lá. A primeira função que eu tive foi a cadeia de suprimentos, liderar a cadeia de suprimentos na América Latina e no Canadá, né? E também na parte de business improvement or continuous improvement, de melhorias contínuas, também para a região da América Latina e do Canadá. Depois veio o convite para mim trabalhar em finanças, de novo em finanças, pela terceira vez voltando em finanças, né? Aí numa função eu era o parceiro de finanças, né, para a parte de fusões e aquisições, né, compras de empresas, vendas de empresas, joint ventures. Eu era o parceiro de finanças, o líder de finanças também para a parte de pesquisa e para a parte de operações. Também muita oportunidade de aprender bastante nessa função. Já depois, dentro do processo de merge da Dow AgroScience, da DuPont e da Pioneer, aí eu tomei o meu último role, que era Supply Chain Modeling e Design, que é a parte de planejamento estratégico. É uma função global, então o objetivo é olhar o mundo todo em termos de capacidade de produção e onde é necessário investir, onde é necessário ajustar a capacidade que tem, a estratégia de construir inventário, quanto inventário construir, onde construir inventário, qual é a melhor estratégia para suprimento global, se é produzir no Brasil para exportar para o México, produzir no Brasil para exportar para a África do Sul, ou produzir no Chile para a Europa. Então, toda essa parte que nós chamamos de global sourcing. Então, basicamente, essa foi minha última função, até há poucos meses atrás, que eu fui convidado para assumir a função de líder da toda a parte de produção e de supply chain da África e do Oriente Médio,
né? Então é uma função recente, então eu estou começando a arrumar as malas para nos mudar para lá, e o que provavelmente vai acontecer ainda agora, novembro, dezembro, ou no máximo janeiro, eu estou me mudando para a África do Sul para liderar lá essa parte de produção. Podcast Academia do Agro. Então, diga, Valdir. Não, desculpe. Paulo, você realmente é uma coisa impressionante, assim, as etapas, a diversidade de atividades e objetivos e metas e formas, né, e ações para poder cumpri-las e atingi-las. Nessas mudanças todas, qual era o seu principal comportamento, vamos dizer assim? O que eu quero dizer? Cara, tudo é desafiante. Você mudar de uma cidade para outra é desafiante, você mudar de uma função para outra é desafiante, você incluir a sua família nisso é muito mais desafiante. Mas o que era o esteio? Qual era o seu comportamento principal? O quê? Disciplina? Comprometimento? Confiança? Qual seria, na sua avaliação, o ingrediente, o cimento para essa determinação para tão diversas atividades? Boa pergunta, Valdir. No fundo, tudo se vai resumir em pessoas, né? Esse é o esteio que tu fala, a coisa mais importante. Então tem dois lados, tem dois componentes aqui, né? No lado pessoal, né? Com todas essas mudanças de um lado para outro, a única certeza que a gente tinha era a nossa família. O resto, tudo era incerteza. Então, a família, como uma unidade celular, ela ficou extremamente forte. E ela acabou sendo a fonte de energia para nós todos. Nós sabíamos que a família estava ali para o que desse e viesse. Teria desafio, teria ansiedade, teria frustração, teria vitória, comemoração, mas a família estava ali, era aquele porto seguro, então sabia que tinha. Isso o lado pessoal. Na parte profissional de trabalho, sem dúvida nenhuma, é pessoas, né? Tu começar a criar relação de confiança, ter a humildade para aprender, porque é muito fácil tu olhar e dizer, tem essa experiência toda, então conhece bastante coisa. Cara, mas a humildade é fundamental. Quando você achar que tu sabe tudo, é aí que você está desenhando, tu está caminhando para o precipício, né? Então, tu ter humildade para aprender, tu ter humildade para escutar, tu ter humildade para ver, na verdade, o que é mesmo que nós estamos querendo aqui? Onde é que está o cliente aqui nessa história? Onde é que está, o que as pessoas que fazem isso, fazem o processo, acham do jeito que estão falando. Então, pessoas é a parte fundamental, é a base de tudo, né? Para tu ser bem sucedido numa aventura dessas. Paulo, e você com essa trajetória, nessas mudanças que você fez, que paralelo você faria em termos de culturas? Para simplificar, é lógico que a cultura americana é uma coisa, a cultura brasileira é outra, mas no sentido agrícola, no sentido rural, do produtor, do agricultor. A sua vivência aqui no Brasil, que você conheceu praticamente o país inteiro, por exemplo, com o México, que você teve um período muito forte lá, que tem uma similaridade, latinos, né? São todos nós latinos. Quais são as diferenças que que contrastes que você viria nessas culturas? Primeiro, talvez é importante falar das semelhanças, né, Valdir? Independente da latitude, uma das coisas que quando tu passar a régua, tu vê que tem algumas coisas que são realmente as mesmas, né? O agricultor está buscando tecnologia, ele está buscando parceiros que te tragam solução. Eles estão buscando gente que eles confiam, né?
Eles estão organizados naquelas comunidades rurais, que elas têm a sua dinâmica de comunidades rurais, então eles têm orgulho, têm valor. Isso é em todas as latitudes, em todos os países. E claro que tu tem alguns clientes que plantam 100 mil hectares e outros que plantam meio hectare, né? Então aí também começam as diferenças, né? Alguns que, se não colhem bem, não vão conseguir manter o filho na escola, vai faltar comida na mesa, e outros que têm 100 mil hectares, que você sabe muito bem, né? Que se não colhem bem, né? Então tem um problema gigantesco na frente deles. Então, algumas outras diferenças que eu posso te dizer, assim, é como talvez a organização, como é que eles, a parte política, né? Então, nos Estados Unidos é impressionante como o agricultor aqui está organizado de uma forma, através de suas organizações, tem uma pressão, tem uma sustentação política, uma influência política muito mais forte do que no México e muito mais forte do que no Brasil. Então essa é uma diferença que eu acho bastante grande. Tem uma diferença que, por exemplo, no México ainda os agricultores ainda olham muito para o governo, para a solução dos problemas deles, coisas que os agricultores do Brasil já deixaram para trás, né? Eles olham as soluções deles e, claro, fazem o lobby junto com o governo, mas eles sabem que o futuro deles depende deles mesmo, mais do que do governo. No México ainda é um sistema agrícola muito dependente do governo, dos subsídios do governo, das garantias de preço do governo, garantia de compra do governo. Em certo ponto, o agricultor americano também ainda também ele gosta muito de ser protegido para o governo, né? Os incentivos do governo aqui ainda pesam muito na renda agrícola dos Estados Unidos, enquanto que o Brasil eu já vejo muito mais independente. Outras diferenças que eu te diria, assim, aqui o assunto aqui nos Estados Unidos, a questão de sustentabilidade eu acho que já está pegando mais forte esse tema, né? E então acho que é uma coisa que a agricultura toda no mundo tem que começar a olhar com olhos mais próximos, né? Essa questão de não só o quanto produzir, mas como produzir. Então, isso aí é tema para um papo bastante longo. Concordo. Mas, Paulo, e não foi pegadinha, não. Essa pergunta anterior não foi pegadinha, mas ela foi preparatória para essa que eu quero te fazer. Diante desse contraste que você fez entre essas regiões, essas latitudes diferentes, e o que você vai encontrar agora na África e no Oriente Médio em relação ao que você vivenciou? Quais são os seus desafios? Quais são as suas expectativas? Uau, Valdir, legal essa tua pergunta. E assim, eu já sei de alguns desafios que eu vou ter, né? Então, tu tem uma diversidade gigantesca na África, né? Quando tu pensar lá do Egito até Cape Town, lá no sul da África do Sul, é uma diversidade tremenda, né? Então, pensa num Brasil tropical, subtropical, mas muito maior, mais diverso e com menos chuva, um pouco menos de chuva do que no Brasil, né? E com problemas de infraestrutura. Valdir, só para tu teres uma ideia, nós temos uma planta na Etiópia, que não é uma planta pequena, ela produz 600, 700 mil sacos de semente de milho, né, e que não tem internet, né, não tem internet na planta. O único provedor da Etiópia é o governo e não chegou lá na cidade onde nós temos uma planta. Então só para tu teres uma ideia da questão de infraestrutura, como é frágil. A outra coisa é assim, como os governos querem
incentivar a agricultura, porque todo mundo se preocupa com segurança alimentar, mas a forma que eles querem buscar essa segurança alimentar é muito diferente. E muitas vezes é bloqueando a tecnologia, tentando incentivar a criação de tecnologia local, ou então bloqueando importação de semente, tentando forçar a produção de semente local em lugares que é muito difícil de produzir semente. Então tem essa falta de estrutura, uma inconsistência política e instabilidade política é outra. Essas talvez sejam as mais fortes. Para quem gosta um pouco de um pouco de história, né, e quem gosta de Norman Borlaug, o pai da Revolução Verde, vale lembrar que ele foi para lá e ele não conseguiu resolver todos os problemas de lá. Ele fez a sua contribuição, mas é bastante difícil o desafio de produzir alimentos na África, né, de fazer uma produção sustentável. E muitas vezes, Valdir, até uma coisa que você nem imagina, né? Uma coisa que os próprios programas de ajuda alimentar, né, que os países enviam alimento para lá, muitas vezes destrói a capacidade de produzir local. Imagina você é um agricultor lá da Zâmbia, né? E aí você entrou num programa lá, pegou um empréstimo, comprou fertilizante, comprou semente, plantou o milho, colheu, e aí vem navios e navios de doação de alimentos, e aí ele não consegue vender a produção que tem. Vê que contrassenso, né? Então, faz parte de uma das realidades lá. Então, são problemas muito diversos, né? Alguns problemas que o Brasil já passou há muitos anos atrás, já superou, e outros problemas que são totalmente diferentes, outros problemas que são totalmente novos. Então, sim, vai ter bastante coisa interessante por lá. Podcast Academia do Agro. Paulo, aproveitando toda a sua expertise e toda a sua experiência, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti no sentido de... Hoje nós estamos no século XXI, 2020, saindo, quiçá, né? Que se Deus queira que a gente saia dessa questão da pandemia. Atualmente, olhando o mundo de hoje, o Brasil de hoje, com aquele Brasil de 30, 40 anos atrás, o que você reportaria essa grande evolução do agronegócio brasileiro? Número 1, Valdir, é o empreendedor agrícola brasileiro, é o agricultor brasileiro, que ele é um cara que ele é expansionista, ele vai atrás, ele quer crescer rápido, ele é empreendedor, ele toma riscos, ele gosta de tecnologia, se isso vai ajudar ele a ter soluções para ele. Então, o número 1, na minha opinião, é o agricultor. Se tu olhar toda essa trajetória da agricultura do Brasil, né, de onde saiu há 30 anos atrás, quando nós dois entramos na empresa, e olhando o que é o Brasil hoje, eu diria, o agricultor com certeza é o número 1. Daí teve as empresas, teve o trabalho que nós fizemos, né? Não só nós, mas o fabricante de equipamentos, defensivos, semente, que foi trazendo tecnologia para ajudar esse agricultor a produzir mais e produzir melhor e produzir de uma forma rentável e sustentável. E se tu olhares, o governo fez a parte dele, fez sim, poderia ter feito muito mais, né? A parte de infraestrutura ainda continua sendo um gargalo no Brasil. Talvez incomodou menos, né? Esse é o que mudou menos, né? Não é que não mudou, teve diversos projetos de logística que aconteceram, projetos grandes,
teve um sistema de apoio, mas assim, a participação do governo, imagina se o governo tivesse participado pesadíssimo, né, na criação de infraestrutura, né, de criações de incentivos para a produtividade. Nossa, então o Brasil seria mais gigante do que ele é hoje. Legal. Paulo, dentro dessa mesma pergunta, dessa ótica, e as indústrias de sementes? Evoluíram pra caramba, né? E o que tem de novo chegando por aí? Olha, Valdir, sim, as empresas de sementes evoluíram muito, né? Elas trouxeram tecnologia, né? Elas trouxeram serviço, estabeleceram processos robustos para atender o agricultor. Então, elas tiveram um papel fundamental, né? E elas passaram por transição, né? Que você sabe muito bem. Então, mais recentemente, teve toda essa onda de fusões e toda essa onda de aquisições e de consolidação, e que foi um ajuste depois de muitos anos de um mercado agrícola extremamente favorável. Agora a gente já está vivendo ali 6, 7 anos de um mercado mais deprimido, e aí você está pensando assim, mas como mercado deprimido? Aqui no Brasil a gente está vivendo o melhor momento da história em preços de milho e soja. É verdade, no Brasil está muito bem, né, por questão de câmbio, né, mas no mundo está bem complicado, né, o mercado de commodity internacional já vem há muitos anos, né, de certa forma deprimido. Então passou por esse ajuste, né? Então agora eu acho que esse ajuste já está para trás, já consolidou o que tinha que consolidar, e agora está muito de se definir qual é a estratégia de cada empresa, né? Por exemplo, vamos falar da Corteva um pouco. A Corteva se organizou, faz um pouco mais de um ano que terminou o processo de fusão, e nós somos uma empresa independente, né? A única empresa totalmente focada em agricultura dos grandes parceiros, dos grandes players mundial, e está comprometida com inovação, assim como os outros concorrentes também estão comprometidos com inovação. Tem um investimento grande em pesquisa, sim, tem, mas não vai ser suficiente. Não tem nenhuma empresa que vai conseguir resolver todos os problemas do agricultor sozinha. Então, tem um investimento em tecnologia, mas também tem a necessidade de fazer parcerias, de fazer aquisições, de fazer joint ventures, para buscar as tecnologias que não tem e que o agricultor precisa. Eu acho eu tenho certeza absoluta que essa vai ser a fórmula do futuro, né? Vai ter um investimento em pesquisa e vai ter que existir uma colaboração muito forte com parceiros ali fora, né? E esses parceiros podem ser startups, podem ser, né, empresas de diversos portes, gerando tecnologia que uma empresa como a Corteva, que tem uma base muito grande, possa colocar essa tecnologia de uma forma massiva em milhões de hectares. Valdir, assim que eu vejo o futuro. Essa inovação vai vir de diversos lados, né? Das grandes empresas, mas também vai vir de startup, de inovadores e etc. Paulo, não, faz todo sentido, e assim, o que você... Sentido não, essa como fala, reorganização, reposicionamento, ela é de certa forma natural, né, porque as empresas têm que buscar o seu ponto de estabilidade, não só pelos seus investimentos feitos, mas pelas suas propostas, pelas suas metas, pelas suas missões, né? E o desenho, por exemplo, que você citou da Corteva, ela é bem clara, do que ela foi desenhada, ela está atingindo, talvez agora o seu ponto de estabilidade. Porém, eu queria te perguntar o seguinte,
quando é que nas suas atividades você se sentiu meio fora dos trilhos? Meio, opa, cadê o chão? E o principal, o que você fez para superar isso? Legal essa tua pergunta. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu gosto de compartilhar essa história com... Eu dou mentoria para algumas pessoas, sabe? Eu gosto muito de ajudar, né, gente nova que tá no estágio na carreira, e eu posso compartilhar um pouco da minha experiência. E eu sempre digo para eles, se vocês aprenderem tudo que eu fiz de errado, já é uma lição e tanto. Verdade. Mas uma coisa que, assim, períodos difíceis, foi justamente a insegurança em alguns momentos durante esse processo de ajuste que a empresa estava passando. Então, na minha função, eu tive o duro papel de analisar capacidades e de ter que recomendar o ajuste da estrutura. Então, foi bastante duro, emocionalmente foi bastante pesado, mas alguém tinha que fazer isso. E eu raciocinava, se alguém tem que fazer, dá para mim, que ao menos eu sei como fazer isso aí de uma forma decente, certa, honesta, justa e bem prática. Então foi uma época bastante difícil, Valdir, porque não tem muita graça tu ficar fechando plantas e ficar ajustando a estrutura. Então eu tive que passar por isso, eu fiz isso e obviamente, a um certo ponto eu pensei, ok, e quanto a mim? E eu estava numa situação mais frágil ainda, eu era um estrangeiro aqui, lá pelas tantas, eu falei, cara, o que vai acontecer se acontecer comigo, né? Porque é muito diferente, eu sou brasileiro, estou no Brasil, perdi meu emprego, vou ter que, tirar o pó do meu currículo e vou ter que caminhar por aí, né? Mas eu sou um estrangeiro, estou aqui nos Estados Unidos, qual é o meu valor no mercado? Porque eu nunca tinha pensado nisso, né? E daí o que eu fiz? Eu comecei a conversar com alguns headhunters que eu nunca conversava, eu comecei a conversar e comecei a especular, e um belo dia eu cheguei em casa, juntei a família, eu falei, olha, vocês sabem que a empresa está passando por esse momento, né, e esse momento não vai terminar tão cedo, então, só vamos combinar uma coisa, se acontecer alguma coisa, a gente vai fazer isso, e nós vamos buscar um jeito de ser feliz, né. Então aquilo ali foi meio libertador para mim, foi meio, então agora eu paro de pensar sobre isso e eu foco no que eu tenho que focar. Então foi assim que eu lidei, Valdir, com esse momento, com esse momento mais de peso, mais de tensão, que com risco de impactar a mim pessoalmente, né? Ou seja, desculpe se eu for simplista, mas o compartilhamento das suas aflições, das suas dúvidas com os seus, né, com a família, com os seus mais próximos, lhe deu a sustentação e lhe deu a tranquilidade para fazer o que tinha que ser feito. Chegou a um ponto que eu até estava esperando, até estava torcendo, porque eu já tinha planejado uma viagem de moto para o Alasca, já tinha planejado já tinha feito tanto plano, se caso acontecesse, eu falei, não aconteceu, mas tudo bem, vamos ficar aqui trabalhando. Se eu estiver aqui, eu vou para o Alasca. Essa é uma boa, né? Tá certo. Apesar que você está mais perto do que nós aqui. Eu poderia falar assim, não, eu vou para a Patagônia. Eu vou lá para a Patagônia. Patagônia funciona bem pra caramba também, Valdir. Conheço lá, já fui lá, já sei como que é. E é muito bom, né? É muito bom. É verdade. Paulo, cara, que bom tê-lo aqui, que bom ouvi-lo. Gostaria de reforçar novamente aí o convite da nossa arena para que você venha em novas oportunidades. A hora que você se instalar lá em... Qual é o nome da cidade? Eu vou morar em Pretória, na capital da África do Sul. Tá. E depois que estiver instalado lá, eu gostaria de retornar um novo contato contigo, um novo papo. Podemos até,
centrar melhor um tema, né, para essa sua nova etapa. E queria te deixar à vontade aí para uma última mensagem aí. E já está feito o meu convite, né, que você retorne em breve para cá. Valdir, muitíssimo obrigado, e claro que eu volto com todo prazer, e até eu te proponho, né, quando a gente traçar um paralelo entre Brasil e África, todo esse mundo de agricultura tropical, subtropical, que o Brasil é tão bom, tão competente, já desenvolveu tanto nisso, tem tanto para dar, tanto para oferecer. Eu acho que pode ser um bate-papo fantástico, nós fazer esse paralelo de agricultura tropical e tudo que o Brasil pode influenciar uma região que necessita tanto quanto a África. Paulo, está feita a proposta, já está anotado aqui, e eu vou aumentar ainda um pouco mais essa bela ideia. Você sabe, nós tivemos profissionais aqui no Brasil que trabalharam comigo. Um foi o Grespan, lá de Barreiras, e que ele foi um dos primeiros promotores do milho Pioneer em Angola, isso em 90 e alguma coisa. Tá? Chegou a visitar lá, inclusive. Mais recentemente, nós temos vários colegas, várias consultorias aqui do Brasil, dando apoio para algumas nações lá na África. E aqui no Brasil nós temos o Ricardo Nakaye, que foi um ex-representante nosso, que tem feito alguns trabalhos naquela região, e o Esgoda, que ele é consultor de treinamentos, mora lá no Paraná, e que ele também estava num projeto até bastante grande, junto com um grupo, né, de produtores na região. Eu não tenho certeza agora se é Angola ou Uganda, eu não me lembro o país. Ou seja, ainda existe muito desconhecimento nosso de lá, né, é verdade, temos só as informações superficiais que estão aí disponíveis, mas essa sua ida para lá, com certeza você vai ter uma interação bastante próxima com esse pessoal. Acho que valeria, tá valendo aí a sugestão de um próximo debate aí em relação, um bate-papo, né, em relação a esses contrastes dessa agricultura tropical entre dois continentes tão próximos, né? Então, na verdade, são muito próximos. Feito? Tá feito, Valdir. Muitíssimo obrigado. Foi muito legal conversar contigo, muito, muito, muito legal esse bate-papo. Espero que a tua audiência goste aí, que tire algum proveito da nossa troca de informação aí, e tô à tua disposição aí. Obrigado, e pode ter certeza que foi muito proveitoso, e tenho certeza que nossos ouvintes, nossos colegas também apreciarão muito. Até mais! Até mais, Valdir. Um abraço. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!